Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miss, professora de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre os aspectos econômicos da Ásia. Bom, gente, como a gente vem falando, em todas essas outras aulas, a Ásia é um continente com muitos contrastes e com a economia não seria diferente, tá? Vamos falar, em primeiro lugar, sobre a economia aí do Sudeste e do Leste Asiático, tá bom? Mas antes de falar sobre a economia, eu vou mostrar para vocês onde fica, a região do Leste e do Sudeste Asiático. Olha só. Aqui de amarelo, vocês estão vendo o leste asiático. O leste asiático ele também pode ser chamado de extremo oriente, tá? E aqui, ó, de vermelho, vocês estão vendo o sudeste da Ásia. Eu venho falando para vocês desde a primeira aula, que as multinacionais elas adoram o sudeste, da Ásia. Por quê? Porque esse sudeste da Ásia tem uma ampla mão de obra barata, Incentivos fiscais, tem também uma flexibilidade nas leis, e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a economia geral aí da Ásia. O crescimento econômico dos países asiáticos, eles têm sido, foco das atenções globais desde aí da segunda metade do século XX, onde houve, muitas mudanças no cenário econômico da Ásia, tá? E nessa primeira parte da aula, a gente vai falar sobre o Sudeste e o Leste da Ásia. Bom, politicamente, essas duas regiões, elas apresentam um evidente contraste no que diz respeito ao sistema de governo e à liberdade da população. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque aqui, gente, a gente vem desde uma democracia, extremamente tradicional, que é o Japão, que é o país aí do Japão, e alguns sistemas, alguns regimes, de governo extremamente autoritários, que é a China e a Coreia do Norte. Esses dois países, a China e a Coreia do Norte, são países fechados, são países socialistas, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, como funciona a economia nesses países, certo? Aqui, como eu falei para vocês, a região ela abrange tanto a mais tradicional democracia do continente, que é o Japão, como os dois regimes autoritários que permanecem em exercício, tá? Que é a China e a Coreia do Norte. Embora, gente, esses países do Sudeste e do Leste da Ásia, eles possuem um setor industrial bem desenvolvido, a maior parte deles apresenta uma longa tradição cultural agrária, ou seja, a base da economia deles ainda vem do setor primário, que seria a agricultura. Principalmente com o cultivo do arroz. O arroz, ele é a base da alimentação, nesse leste, sudeste e até no sul da Ásia também. Então, o arroz, ele culturalmente falando, ele é muito importante para a economia dessa região também, tá? Do ponto de vista econômico, temos duas grandes potências globais localizadas nessa região, que é o Japão e a China, Esses dois países possuem um PIB muito elevado, tá? A China possui o segundo maior PIB do mundo e o Japão vem em terceiro lugar. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, sobre essas duas potências globais aí, tá? Japão e China. A gente também pode destacar nessa região os tigres asiáticos, que são países, um grupo de países aí que tem 3 gerações de tigres asiáticos que vem, conquistando aí essa industrialização e vem também ganhando o mercado internacional. Eles impressionaram o mundo com um rápido crescimento econômico graças à industrialização, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, quais são esses países que fazem parte aí desses tigres asiáticos? Aqui a gente vai dar alguns exemplos, A Coreia do Sul, Singapura, entre outros países, formam os chamados tigres asiáticos, que impressionaram o mundo, por seu rápido crescimento até a década aí de 1990. Porque esses países, eles eram considerados atrasados do ponto de vista econômico. Então, a partir do momento que eles se industrializaram, houve um aumento da economia e esses países, eles passaram a ter um destaque aí, nessa região e também um destaque global, tá? Graças a esse intenso processo aí de industrialização. Recentemente, a ascensão dos chamados tigres asiáticos, representados aí por economias emergentes do Sudeste Asiático, como Malásia e Indonésia, tem um resultado, em um crescimento econômico acelerado entre os países ali daquela região também, tá? Que ainda sofrem com amplas desigualdades econômicas e desigualdades sociais também. O que quer dizer isso, gente?
que nessa parte, né, do sudeste aí da Ásia e do leste também, tem esse desenvolvimento, só que tem também amplas, né, desigualdades econômicas. O crescimento econômico, graças à industrialização, isso não reverteu o quadro de desigualdade econômica também, tá? Significa o quê? Que uma parcela, né, da população não tem um salário, ou seja, não tem igualdade salarial, né? Teve uma melhora na economia, mas essa melhora na economia não significou uma melhora aí, né, nas desigualdades socioeconômicas, tá bom? Bom, aqui, essa cidade aqui, como vocês podem ver, né, é a cidade de Xangai, na China, tá? Que tem aí, né, um grande desenvolvimento econômico, tecnológico, tá? Então, essa cidade aqui na China, né, é muito desenvolvida. Vamos falar primeiro sobre o Japão. Bom, gente, o Japão, como eu falei para vocês, né, é um país desenvolvido, é um país com um PIB muito alto, né? Ele é um país que desenvolve muita tecnologia, que conseguiu seu desenvolvimento graças, né, à educação, graças à tecnologia, graças a investimento. Então, assim, embora o Japão ele seja um país pequeno, é um país muito limitado do ponto de vista de extensão, né? É um país pequeno, só que é um país extremamente importante nessa região aí, né? Do sudeste e do leste da Ásia. Por quê? Porque o Japão, ele ajudou a investir, né, em alguns países ali dessa região, ou seja, nos países vizinhos, e acabou ajudando esses países a se industrializarem. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos aí do Japão, porque isso influenciou muito na economia dele, tá? O Japão, ele constitui um arquipélago de relevo predominantemente montanhoso. Então, isso significa o quê? Como eu falei para vocês na aula de aspectos naturais, o Japão, ele, do ponto de vista econômico, né, ele é muito limitado, porque um relevo montanhoso significa que ele não é propício para a agricultura. Então, o Japão, ele teve que se desenvolver, teve que desenvolver sua economia, seu PIB, né, com o setor aí, o quê? Tecnológico. Por quê? Porque do ponto de vista agrário, ele nunca ia conseguir ser uma economia global, tá? Então, vamos lá. O Japão, ele é um arquipélago, né, predominantemente montanhoso, composto, né, por 4 grandes ilhas e milhares de ilhazinhas e ilhotas pequenas, tá? As planícies litorâneas, né, da ilha de Honshu, né, concentram aí a maior parte da população. Por quê, gente? Porque essas planícies, né, litorâneas, elas são mais propícias para as pessoas viverem. Então, a população japonesa se concentrou aí, né, nessa parte de planície, tá? E graças a essa concentração dessa população, houve o quê? Um aglomerado urbano, ou seja, tem vários aglomerados urbanos. Para vocês terem noção, né, essa população, como ela se concentrou aí, ela virou o quê, né? Uma megalópole, ou seja, uma cidade, né, acabou se juntando com a outra, houve uma conurbação. E aí, tem uma megalópole, né, que vai, né, da cidade de Tóquio até a cidade de Kobe, tá? Então, assim, é um aglomerado urbano, né, muito grande, tá? Então, aí a gente tem essas áreas metropolitanas aí de Tóquio, Kobe e Yokohama, que tem grandes aglomerados, né, urbanos aí do planeta, tá? Como eu falei para vocês, né, apesar da extensão modesta do território japonês, né, esse território, além dele ser pequeno, ele também, né, tem poucos recursos ou pouca disponibilidade de recursos naturais, tá? É insuficiente para o quê? Suprir a demanda interna aí do Japão. E aí, o Japão, para ele melhorar a economia, ele teve que fazer alguns processos, tá? E a gente vai falar sobre esses processos que o Japão teve que fazer para se industrializar, para conseguir se desenvolver, para conseguir desenvolver a sua economia, tá? A primeira coisa que o Japão teve que fazer, gente, foi abandonar, né, o sistema feudal e modernizar, tá? E industrializar a sua sociedade. Então, foi o primeiro passo que o Japão deu, né, para o desenvolvimento. Então, foi o primeiro país da Ásia a se industrializar e modernizar sua sociedade, abandonando o sistema feudal para
né, seguir aí um modelo ocidental desenvolvimentista. Aí a partir da era Meiji, né, nos anos aí de 1868 a 1912. Então o Japão ele teve que abandonar esse sistema feudal e modernizar a sua sociedade, tá? Primeiro processo que ele teve que fazer para o desenvolvimento. O Japão também, gente, foi o primeiro país da Ásia, né, a buscar uma expansão imperialista nos moldes europeus. O que significa isso? O Japão ele invadiu, né, alguns países aí, né, próximos ali a República da Coreia, né, Taiwan, né, uma parte da China e algumas ilhas que ficavam ali próximas, né, no Pacífico. Então o Japão ele tentou essa expansão, né, invadindo esses territórios e ele conseguiu. Então durante muito tempo, né, o Japão ele explorou esses outros países com essa expansão imperialista, tá? Só que o que aconteceu? O Japão, né, com essa expansão e tudo mais, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele fazia parte do eixo, né, e o eixo perdeu a guerra para os aliados. Então, assim, quando o Japão perdeu a guerra, ele teve que devolver esses territórios, né, que ele havia conquistado. E aí, como uma forma de acordo, tá? Então, durante o fim aí da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi derrotado e teve que devolver esses territórios. O Japão, né, com o fim da Segunda Guerra, ele saiu arrasado da guerra. Ele estava completamente destruído. Então, o que o Japão teve que fazer, né, para melhorar a economia e conseguir estruturar, né, de novo o país? Ele recebeu ajuda externa dos Estados Unidos. Mas aí eu sei que você deve estar se perguntando por quê? Sendo que na Segunda Guerra Mundial, o Japão e os Estados Unidos, eles eram rivais, né? O Japão ele fazia parte do eixo e os Estados Unidos faziam parte dos aliados. Então, assim, por que os Estados Unidos ajudariam um rival, ajudariam o Japão? É porque, gente, depois da Segunda Guerra, começou uma outra guerra, chamada Guerra Fria, tá? A Guerra Fria era mais uma guerra ideológica, né, entre capitalismo e socialismo. Então, os Estados Unidos, né, que é um país extremamente capitalista, não queria, né, que os países dessa região aí, do Sudeste e do Leste da Ásia, se tornassem mais socialistas, porque nessa região já tinham alguns países socialistas, que é a China, a Coreia do Norte e o Vietnã. Então, assim, não queria que o socialismo se expandisse para o restante aí, né, dessa parte do continente. Então, o que aconteceu? Né, os Estados Unidos ajudou, investiu, né, capital para ajudar o Japão. E com isso, né, com esse investimento, com essa ajuda, né, dos Estados Unidos, o Japão conseguiu se reerguer, né, conseguiu se estabelecer e melhorou sua economia e investiu, né, no desenvolvimento de tecnologia, o que foi um diferencial muito grande. Outra coisa que ajudou muito o Japão foi, né, a quantidade de mão de obra qualificada, tá, e abundante que tinha também, né, no Japão naquela época. Isso também ajudou no desenvolvimento. Então, desde sempre, o Japão ele vem investindo em educação. Então, isso foi um grande diferencial, né, para a ascensão aí do Japão, tá bom? Para ele conseguir, né, o desenvolvimento. Aqui tá falando justamente uma parte que eu disse para vocês, né? Foi o primeiro país da Ásia a experimentar um crescimento acelerado, né, de sua economia, e a partir da década de 1960, tá? Baseado no dinamismo industrial e tecnológico. Aqui nesse gráfico dá para vocês observarem o crescimento, né, do PIB, que é a riqueza, né, do país. Então, olha só, de 1970 até 2010, o PIB ele subiu demais, o PIB do Japão. Em 2010, né, teve uma crise e aí o Japão, o PIB caiu um pouco. Só que, o que acontece? O Japão ele é um país desenvolvido, é um país extremamente importante, tá? Aqui, como eu falei para vocês, né, no período em que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, né, houve uma ascensão do Japão que foi impulsionada, entre outros motivos, pela parceria com os Estados Unidos. Também, né, não foi só isso, não foi só a parceria com os Estados Unidos, a parceria com os Estados Unidos ajudou, mas também, né, a disponibilidade de mão de obra abundante qualificada foi um grande diferencial para o desenvolvimento do Japão, tá?
E aí, gente, o que aconteceu? A renda per capita, ela apresentou, né, um notável aumento aí, né, a partir da década de 1980, tá? As empresas do país passaram a investir, tá, em países ali do sudeste e do leste da Ásia, levando o Japão, né, a uma posição de liderança regional. Então foi o que eu falei para vocês. Essa ascensão do Japão foi muito importante, por quê? Porque a partir do momento que o Japão ele conseguiu esse desenvolvimento, ele começou também a investir, né, nesses países vizinhos, o que ajudou esses países vizinhos a se industrializarem também, que são os chamados tigres asiáticos, e a gente vai falar, né, daqui a pouco sobre isso. O posto, né, de segunda maior economia global, ele foi perdido para a China, né, no ano de 2010, como vocês viram no gráfico. E nesse século, o país ele tem enfrentado sinais de recessão, tá? Gerados pela estagnação do ritmo de crescimento da economia. Isso por causa da população. A população japonesa, como eu falei para vocês na aula de população, é uma população muito envelhecida, como vocês podem observar aqui no gráfico. Tem muitos idosos na população e poucos jovens. E isso acarreta vários problemas, porque são os jovens que movimentam a economia. Então, se tem muitos idosos na população, isso significa que está faltando mão de obra, que o governo, né, vai ter que gastar muito com previdência social e saúde. Então, houve uma inversão aí, né, uma redução da economia do Japão. Por isso que o Japão ele vem diminuindo, né, o seu PIB aí, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o déficit previdenciário resultante da população envelhecida, né, o alto custo de produção, já que a mão de obra, né, se tornou mais cara e como vocês estão vendo, os jovens estão cada vez mais diminuindo, né, na população do Japão, e são os jovens que movimentam a economia. Houve também, né, esses problemas aí em relação ao PIB, que vem diminuindo, ou seja, as riquezas do Japão vêm diminuindo ao longo do tempo. Além disso, também intensificaram-se, né, os problemas sociais, como desemprego e o empobrecimento crescente de parcelas da população japonesa. Esses problemas, né, econômicos também são graças à população, que houve uma inversão aí, né, no quadro da população japonesa. Tem uma população muito envelhecida e poucos jovens, tá bom? A China, né, falar sobre China é um pouco complicado. Porque a China, embora ela seja um país aí, né, muito importante, tem um cenário econômico muito importante, principalmente em relação ao PIB, tá? O Japão, ele é um país desenvolvido, mas a China não. A China é um país emergente, assim como o Brasil. E o porquê que eu tô falando isso pra vocês? Porque riqueza não significa desenvolvimento. O PIB sozinho, só o PIB não significa que um país ele é desenvolvido ou não. Tem os aspectos também, como saúde, educação, né? Os índices, que são os índices de desenvolvimento humano. Então, assim, a gente olha tudo, olha um todo, não olha só a economia, tá? A economia sozinha não determina se um país vai ser desenvolvido ou não. Eu já falei isso pra vocês em aula. Mas, vamos lá. A China é um país emergente, é um país em desenvolvimento. Tem o segundo maior PIB, né, do mundo. É o país que mais exporta mercadorias do planeta, só que tem alguns problemas sociais seríssimos. Então, por isso que a China não é um país desenvolvido. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá. Atualmente, né, a China ela tem exercido um papel muito importante no cenário econômico internacional, né? Além do PIB chinês estar entre os maiores do mundo, ela se destaca, né, por ser o país aí que mais exporta mercadorias do planeta. Só que a China, gente, é um país, como eu falei pra vocês desde o início da aula, um país socialista. Só que a China é um país socialista com a economia capitalista. É um pouco difícil de entender isso, mas eu vou tentar explicar para vocês compreenderem esse raciocínio. A China, do ponto de vista de mercado, né, do ponto de vista econômico, ela é capitalista, mas do ponto de vista político, ela é socialista. É o Estado que mantém, né, os meios de produção, que controla, né, os meios de produção, que interfere aí no aspecto da vida dos chineses. Então, por mais que a China ela tenha aberto, né, a economia aí, né, do mercado para o capitalismo, isso não significou uma democracia para a população. Então, do ponto de vista político, né,
a China é socialista, tá bom? E isso eu vou explicando para vocês ao longo, né, da aula, mas vamos lá. A prosperidade chinesa, né, se deve principalmente com as reformas, né, econômicas efetuadas no país no passado. Por quê? Em 1949 foi proclamado, né, a República Popular da China, tá? Então, o que isso quer dizer? Que em 1949 a China passou a ser um país socialista, né, um modelo econômico socialista, tá? E aí, o que acontece? Esse líder, né, do Partido Comunista, Mao Tse-tung, né, de 1893 a 1976, ele rompeu aí, né, com a dominação colonial e introduziu um modelo econômico socialista na China, tá? Então, o Estado, ele passou o quê? A controlar tudo, aos meios de produção, interferir na vida aí dos chineses, ele controla a mídia, ele controla tudo. Então, é o Estado que controla tudo. A China, né, nessa época, era um país extremamente fechado. Então, tudo que era produzido, tudo que era produzido era consumido na China. A China era um país extremamente fechado, tá? Assim como a Coreia do Norte. Só que aí, gente, a partir da década de 1970, com a morte, né, do líder aí, Mao Tse-tung, o governo chinês ele passou a adotar, né, medidas cada vez mais para abertura, né, gradual ao capitalismo. Só que essa abertura gradual ao capitalismo não era só em relação ao mercado, tá? Era só em relação à parte econômica. Em relação ao controle social, a China continuou sendo socialista, tá? Então vamos entender melhor o que significa isso. Durante aí o governo, né, de Deng Xiaoping, o país ele adotou, né, o modelo econômico de socialismo de mercado, né? Quais são as características desse socialismo de mercado? A mão de obra, né, a exploração, né, da mão de obra barata, tá? Incentivos fiscais e a criação dessas zonas econômicas especiais, que é essa ZEE, tá? Que são voltadas, né, para atração aí de investimentos externos e para produção de exportação. Isso quer dizer o quê? Que o governo chinês, ele abriu, né, as portas aí, né, do país para o mercado internacional. E aí as empresas multinacionais, elas começaram a ir para a China. E por que as empresas multinacionais começaram a ir para a China? Porque, primeiro, a China tem a maior população do mundo. Então, pensem só. Se tem uma população muito grande, essa população vai consumir muito. Além de consumir muito, vai ter uma demanda muito grande de mão de obra. E essa mão de obra vai ser muito barata, porque tem muita concorrência. Então, essas multinacionais, elas começaram a ir para a China para conseguir explorar a população chinesa, né, em relação à compra e em relação ao trabalho, tá? Então, as pessoas trabalham na China, né, trabalham muito, tem uma carga horária muito pesada de trabalho e recebem muito pouco por isso, porque tem muita gente na população e isso cria, né, uma concorrência. Então, uma das características aí desse socialismo de mercado é isso, tá? E além disso, né, a China também tem algumas leis, né, como algumas leis de fiscalização, leis ambientais e leis trabalhistas muito fracas. Então, as multinacionais, elas adoram, né, explorar isso em países subdesenvolvidos. Então, assim, essas multinacionais, elas vão para a China e vão para esse sudeste e leste asiático justamente, né, explorar essa mão de obra e explorar essas pessoas. Então, para as multinacionais, elas visam o lucro, certo? Então, vamos lá. Uma coisa que aconteceu, né, graças a essa abertura aí, né, do comércio para o mundo, foi também a entrada da China, né, na Organização Mundial do Comércio. Isso também garantiu que o PIB da China subisse demais. Então foi muito importante essa entrada aí, né, na Organização Mundial do Comércio, tá? E graças a isso, né, houve mais acesso a seus produtos industrializados,
aos mercados internacionais. Então, assim, a China começou a exportar muito, né, graças à entrada aí, né, na OMC, tá? O governo chinês passou então a investir na expansão da infraestrutura do país e diversificação da sua matriz elétrica e energética. Isso foi muito importante, porque como o PIB da China foi subindo, foi aumentando, a China teve que melhorar, né, a infraestrutura do país. E uma das coisas que ela fez foi trocar um pouco essa matriz elétrica, né, em relação aí a maior parte das usinas elétricas na China eram usinas termoelétricas, só que isso gera problemas ambientais seríssimos, porque polui muito, né, o meio ambiente. Então a China começou a investir em usinas hidrelétricas e ela construiu, né, a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Então, assim, mudou um pouco, né, o cenário, a infraestrutura do país, tá? Como eu falei para vocês, isso, né, essa medida, né, dessa abertura aí gradual ao capitalismo, isso não resultou em uma democracia. Então as pessoas, né, os chineses, eles têm começado a protestar cada vez mais em relação à carga horária, em relação aos salários, em relação à liberdade de expressão, só que o Estado, ele não aceita esse tipo de reivindicação. E aí o Estado, ele continua com essa política, né, de controlar a sociedade, tá? Controlar as mídias, né, os meios de comunicação, enfim. Então, o governo chinês, né, o governo comunista chinês, ele não aceita essa cobrança, como é que eu posso dizer, esse protesto, tá? Então, a sociedade chinesa, ela tá mudando, tá? E, assim, o governo, ele tenta, né, manipular o máximo, controlar o máximo aí essa população, tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo, né, que o desenvolvimento econômico reduziu os índices de pobreza do país, criou, né, uma volumosa classe média que cada vez tem protestado por jornadas de trabalho curtas, responsabilidade ambiental por parte do governo, salários condizentes, né, com os pagos aí a países desenvolvidos e liberdade política e de expressão, né, já que a abertura ao capitalismo não resultou em abertura democrática. O Estado chinês continua com o estado de regime de partido único, ou seja, é o Partido Comunista que continua controlando a população, e os meios de comunicação, e os meios de produção, e tudo. Então, tudo que se produz na China pertence ao Estado. Por exemplo, se você tem uma casa na China, a casa não pertence a você, a casa pertence ao Estado. Então, assim, houve uma abertura, né, para o capitalismo, mas isso não resultou numa abertura para a democracia, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem anotar as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na próxima aula, tá bom? Beijos e tchau!